Antes de entrar no assunto propriamente desse vídeo, eu quero falar sobre o assunto corrupção. No dia a dia do Brasil, onde quer que você vá nesse país, o brasileiro, quando fala em corrupção, só fala que corrupto é o político corrupto, só fala daqueles que estão lá em Brasília, ou do empresário que se envolve com o político corrupto para eles terem vantagem, desviarem dinheiro e tudo mais, e, enfim, fazerem tudo o que eles fazem daquilo que a gente vê na televisão, nas notícias. Mas tem um detalhe, corrupção não é só feita por políticos, não é só feita por grandes empresários envolvidos com esses políticos. A corrupção acontece no dia a dia. E olha, brasileiro comete corrupção no dia a dia. Muita. Muita gente nem tem noção que está cometendo corrupção. Porque a corrupção não é só desviar milhões do cofre público. A corrupção ela acontece em pequenos atos. No suborno do dia a dia, para evitar uma multa, para algum tipo de funcionário de algum departamento, furar uma fila, ou enfim, coisas simples do dia a dia. Quer ver uma clássica? Achado não é roubado. Eu cresci com essa filosofia e aposto que muitos de vocês também. No Brasil ela é uma coisa absolutamente normal. Mas sabe o que eu descobri? Que isso também é corrupção. Achado realmente não é roubado. Mas quando você acha alguma coisa, é porque alguém perdeu aquilo. E provavelmente é o dono daquilo. Quando você acha alguma coisa, você tem a oportunidade de devolver aquilo para o dono. Porque ficar para você, simplesmente porque você por acaso achou, é sim ser corrupto. É ficar com aquilo que realmente não te pertence. Então a corrupção ela está sim em pequenos atos. No troco que você pega e você percebe que de repente o caixa te deu um troco a mais, a pergunta é, você devolve o troco? Isso tudo é corrupção. Corrupção que as pessoas não percebem, porque é tão natural, é tão normal na cultura que a gente vive aqui no Brasil, que não é visto como corrupção. Mas são atos que prejudicam ao próximo. Quando você perde a sua carteira, você gostaria muito que alguém fosse honesto e te procurasse para devolver a tua carteira. Não é verdade? E quando não acontece? Você sente raiva, você sente ódio, você sente frustração, você diz que o Brasil não presta, que o brasileiro não presta. É o efeito muito ruim que acontece. E quando um faz isso para o próximo, é uma corrente do mal. É a corrente da corrupção. E no Brasil, a cultura de corrupção ela recebe um nome até bonitinho, amigável. É o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é a forma mais amigável de você dizer a palavra corrupção. Se você olhar no dicionário e ver as palavras que são sinônimos de corrupção, você vai encontrar fingimento, você vai encontrar dissimulação, mentira, adulteração e tantas outras. Todas palavras de âmbito, de significado, de conteúdo ruim, do mal, que fazem mal para alguém. No momento que você tem um gesto desse, de dar um jeitinho em alguma coisa, provavelmente alguém ou vai levar vantagem ou desvantagem. Claro que quem usa o jeitinho quer ter vantagem em alguma coisa. E eu pergunto para você, o político corrupto que faz um jeitinho de achar brechas na lei para desviar dinheiro, é diferente daquele desconhecido do dia a dia que arruma um jeito de tirar vantagem de alguém? Eles são realmente diferentes? O ato é o mesmo. A diferença é no tamanho dos números. O brasileiro no dia a dia pode conseguir um jeitinho de conseguir R$100, R$1.000, enquanto o político consegue 10 milhões, 50 milhões. Mas o ato não é o mesmo. E a verdade é, um país é o povo que vive nele. Quando muita gente fala, eu detesto o Brasil, o problema não é o Brasil.
o país Brasil. É o brasileiro, é as atitudes do brasileiro, é a cultura do brasileiro, é os valores que os brasileiros carregam aqui e aqui. É a falta de necessidade de fazer aquilo que realmente é certo. Fazer aquilo que é para o bem de todos e não só pensando em si. O egoísmo de um povo, ou de um povo que é formado por pessoas que vivem em egoísmo, pensando em si só e não se interessando pelo bem-estar do outro, infelizmente é um país que se torna doente. O Brasil é um país enorme, lindo, naturalmente rico. Tem tudo para ser uma potência em várias áreas. Mas infelizmente a gente tem assistido com a história do Brasil que a mentalidade corrupta, ela toma conta desse país, desde sempre, desde o início. Muitos brasileiros justificam, eu faço isso porque lá atrás o Brasil foi descoberto pelos portugueses e a corrupção existe desde lá de trás. Eu entendo e até aceito isso como a explicação da raiz dessa cultura corrupta que existe no Brasil. A explicação. Mas não deve ser a justificativa para você continuar fazendo errado, para você continuar seguindo a cultura corrupta. Aí não. Isso é mentalidade de mente criminosa, de mente de bandido. Justificar que você vai ser um corrupto porque outra pessoa é, não dá para engolir. Mas agora, entrando no assunto do vídeo, eu quero começar com uma frase que eu acredito muito que faz todo sentido por tudo aquilo que eu já vi na vida, por tudo aquilo que eu já ouvi de pessoas, principalmente nos atos das pessoas. Nem tudo que é legal é moral. E entrando nesse assunto, eu vou falar sobre a imigração de brasileiros para os Estados Unidos, que tem acontecido por décadas, principalmente da década de 80 para cá, ou seja, quase 40 anos. Na verdade, o que me motivou a fazer esse vídeo é ver e ter ouvido a quantidade de histórias de brasileiros que deram o jeitinho para ficar nos Estados Unidos, não cumprindo as leis dos Estados Unidos. Já é ruim o suficiente quando um cidadão não cumpre as leis do próprio país. Imagina não cumprir as leis do país dos outros. É muito pior. E é isso que brasileiros têm feito por todo esse tempo. Principalmente nos últimos 10 anos, eu ouvi tanta história, tanta malandragem sobre fulano conseguiu ficar nos Estados Unidos dessa maneira, e fez isso, e fez aquilo, conseguiu green card, conseguiu cidadania. São histórias de pais, filhos, primos, irmãos e tios. E eu não tenho a menor dúvida em dizer que a maioria absoluta, e quando eu falo em maioria absoluta, eu penso em mais de 90% desses brasileiros que hoje moram nos Estados Unidos, ou moraram em alguma época da vida, usaram de jeitinho. Foram através de meio legal, porém, de forma manipulada para conseguir o que queriam. Você tem noção de quantos brasileiros foram para os Estados Unidos ilegalmente? Ou então foram legalmente e lá usaram um jeitinho para ficarem nos Estados Unidos? Centenas de milhares. Muitos, muitos e muitos. Todos os dias saem aviões do Brasil com brasileiros indo para os Estados Unidos com a intenção, com a estratégia, com um plano de darem um jeitinho para ficarem nos Estados Unidos. Até onde eu sei, nenhum outro país, além do Brasil, tem tantos brasileiros quanto os Estados Unidos. Por quê? Porque vem ano, passa ano, são montes de brasileiros repetindo e fazendo a mesma coisa, sendo motivados, sendo levados por quem já está lá, que de lá ensinam as técnicas, ensinam
as manhas, dão as dicas para que quando cheguem lá, deem um jeito de enrolar o Departamento de Justiça e o Departamento de Imigração americanos. E qual é a tática que essa maioria absoluta que eu digo, esses mais de 90% de brasileiros, qual é a tática que eles usam? É pedir junto ao consulado americano o visto de turista. Visto de turista serve para turismo somente. O visto de turista não é para você se tornar um cidadão permanente. Visto de turista não é para trabalhar nos Estados Unidos. Visto de turista é bem claro, para fazer turismo. Mas o que os brasileiros fazem? Pedem o visto de turista apenas para fazer de conta. Fingem que vão para os Estados Unidos apenas para turismo. Mas assim que chegam lá, começa a história que se repete todos os dias. Começam a lidar com amigos que já estão lá, com parentes que já moram lá, que já sabem dos esquemas de como você consegue trabalhar com os vistos e pedir extensões e todas as técnicas para você conseguir ficar nos Estados Unidos. Eles sabem as maneiras legais de fazer isso, mas como disse antes, é de uma forma manipulada. Ou seja, o brasileiro começa a trabalhar com a questão de extensão de visto de turista. Depois trabalha com a questão de mudança do visto para outras categorias. Isso sem falar numa das formas que mais, digamos, facilita a questão de conseguir um green card, que é o cartão, o documento de residente permanente. É o casamento. A quantidade de brasileiros que se apaixonam por americanos e americanas é enorme. É muito comum. Então, eu fico imaginando, histórias de amor existem, não existem? Existem. Eu acredito que um pequeno percentual foram histórias reais de amor que aconteceram. Pessoas que estavam lá e sem planejar, sem ter essa intenção, se conheceram e se apaixonaram. Existe. Mas o percentual é muito pequeno. A verdade é que o casamento é a forma mais rápida de conseguir o green card. Olha, estou até dando uma dica. Tá vendo? Por quê? Você vai para lá e assim que se casa você tem toda a questão legal e acelerada de conseguir o green card. Ele é conhecido como a forma mais rápida. E é por isso que tanta gente se casa nos Estados Unidos, se casa com americanos. É a forma mais bem-vinda para conseguir o green card. Essas pessoas brincam, usam a instituição casamento para um benefício como esse. É muita irresponsabilidade. É um problema tremendo de caráter, em minha opinião. Resumindo, o brasileiro quando vai até o consulado e pede o visto de turista, na verdade só está fazendo de conta que vai para fazer turismo e depois retornar ao Brasil. Lembrando, e não estou generalizando, eu não generalizo. Eu falo dessa maioria absoluta, que eu acredito ser 90% ou mais de brasileiros que pegam um visto de turista, mas já com um plano, com a estratégia, e com pessoas lá esperando nos Estados Unidos para ajudar essa pessoa ou essas famílias a ficarem por lá, por já conhecerem os esquemas, as manhas, porque isso é, na verdade, como se fosse um grupo organizado de pessoas, como se fosse um corporativismo, um complô de pessoas que se ajudam e mantêm esse ciclo de brasileiros dando jeitinho para passarem por cima das leis americanas, das leis de imigração americanas para ficarem lá, quando tudo começa com um visto de turista. A partir do momento que um brasileiro não cumpre um visto de turista, ele já passa a usar a manipulação. Ele passa a ser a pessoa que não cumpriu o acordo lá no consulado. Porque quando você pega um visto de turista, você está fazendo uma afirmação para o agente do consulado que a sua intenção verdadeira é apenas turismo. Quando você não cumpre esse visto,
Você está mostrando que a sua palavra não era verdadeira, que a sua palavra de brasileiro não tem realmente o conteúdo que aquele agente deu, aquele valor que ele disse para você. Olha, eu estou acreditando na sua palavra. Seja bem-vindo aos Estados Unidos, tenha boas férias e um bom turismo. É isso que o consulado espera que você faça quando você pega, pede e recebe um visto de turista. Que você faça turismo e volte para o Brasil. Esse monte de brasileiros indo para os Estados Unidos e ficando, dando um jeito de ficar lá, ele é mantido por pessoas que moram nos Estados Unidos. Na maioria das vezes são pessoas que são parentes ou amigos muito próximos e que incentivam e que chamam. Dizem, vem cá que a gente dá um jeito, a gente arruma um emprego para você, pega o visto de turista e vem para cá. E ensinam as brechas, ensinam as maneiras que até podem ser legais, tá? O problema que eu pergunto é, e a moral por trás disso? Só porque você conseguiu o seu green card de maneira legal, você fez isso de maneira moral? Que maneiras que você fez para conseguir o seu green card? Eu pergunto a você, brasileiro e brasileira, que mora aí, que ostenta a sua vida bacana, que dirige bons carros, que tira foto sentada na sua moto Harley Davidson. Como você fez para conseguir o green card? Foi de maneira ética? Ou melhor, foi de maneira honesta? Você respeitou o seu compromisso com o primeiro visto que você retirou no consulado? Responda para você mesmo. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas você tem a ver com a sua vida. Você tem a ver com a sua moral. Você tem a ver com a sua ética. Você tem a ver com os seus valores. Você tem a ver com responder a pergunta: você é corrupto? Ou você é uma pessoa honesta? É uma pergunta difícil de responder, não é? Mas não precisa responder para mim. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Para você, eu devo ser provavelmente um total desconhecido. Muitos e muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos e ficam, não é porque estão desesperados, não é porque estão passando fome ou porque estão enfrentando uma situação de guerra. Até onde eu sei, não tem míssil caindo no Brasil há muito tempo. A maioria dos brasileiros vão por cobiça, vão por dinheiro, no sentido de querem mais. Tem uma vida normal, uma vida ok aqui no Brasil, não tem falta de nada, mas querem o prestígio, querem a ostentação de morar nos Estados Unidos. A prova disso são as fotos que a gente vê na internet, os vídeos no Facebook e todas as redes sociais. Como o brasileiro se mostra por morar nos Estados Unidos. As casas bonitas que passam a morar, os carros importados, ou melhor, esportivos, que passam a dirigir, as motos bacanas, todos se achando o máximo. Nem todos são realmente soberbos. A maioria, mas nem todos. Mas além da soberba, existe um grupo, um pequeno grupo, eu não sei exatamente que percentual eu poderia afirmar, mas de brasileiros que conseguiram ficar nos Estados Unidos e hoje têm o green card na mão e até a cidadania americana, que tratam os brasileiros que moram no Brasil como idiotas, que falam que quem mora no Brasil é trouxa, e que eles que foram para os Estados Unidos e conseguiram dar o jeitinho de ficar lá, é que são os espertos, é que são os inteligentes, é que são o máximo. É? A pergunta é, novamente, como é que você conseguiu tudo que você conseguiu? Foi de bom caráter? Foi de forma honesta? Aí você diz para mim, não, eu consegui tudo que eu consegui com muito trabalho. Todos os dias eu saio de casa e suo a minha camisa. Eu estou falando, não da sua situação de hoje, eu estou falando de como você chegou na sua situação de hoje. Lá atrás, quais foram os seus passos? Imagine o seguinte,
um grande traficante de drogas que mora numa mansão, chefão do tráfico. Ele dirige carros muito bonitos, ele tem casas enormes, carros esportivos, ele dirige Ferraris, Lamborghinis. Bonito, lindo. Mas como é que ele chegou em toda essa riqueza, nessa vida bacana, nessa vida bonita? Tem que olhar lá atrás, no seu histórico. Essa é a minha questão. Porque para a cultura tradicional americana, respeito é muito importante. Principalmente respeito às leis do Departamento de Justiça e de Imigração. Imigração não é para ser uma anarquia, onde cada um faz o que quer de acordo com aquilo que interessa, com aquilo que é conveniente. Leis são para serem seguidas, principalmente leis do país dos outros. É isso que o brasileiro precisa mostrar algum dia, se quer ser visto e tratado como um povo honesto, um povo bom, um povo de ética, um povo de valores. Porque se o brasileiro não parar um dia e pensar a respeito das atitudes que tem, de como faz as coisas no dia a dia, no próprio país ou no país dos outros, como vai ser visto o povo brasileiro? Como é visto hoje e como será no futuro? Um país é feito do povo que vive nele. A imigração, ela tem efeitos no país. Aliás, eu quero dizer que eu estou falando de brasileiros por eu ser brasileiro. Os imigrantes chineses, tailandeses, indianos de outras nações, eu deixo para quem é daqueles países. Eu estou falando dos brasileiros por ser um cidadão brasileiro. Além do incentivo de brasileiros que moram nos Estados Unidos e motivam outros brasileiros a irem para lá e darem um jeito de ficar, existem também vários canais no YouTube, páginas na internet que fazem a mesma coisa. Mas o mais impactante são os vídeos que são publicados nas redes sociais, principalmente o YouTube. São brasileiros que já moram lá e que compartilham o conhecimento deles das dicas, das manhas, das maneiras do brasileiro ir para lá e conseguir ficar. Alguns são descarados, falam sobre como ficar ilegalmente numa boa. Aliás, hoje é dia 5 de março de 2019 e há 2 dias atrás no Fantástico foi exibida a matéria de um brasileiro que tinha uma página chamada Dan Malandragem. O sujeito descaradamente mostrava a vida dele ilegal e motivava para que brasileiros fossem para lá ficar ilegalmente e inclusive se oferecia para ser o assessor para essas pessoas. O triste é que esse sujeito tinha milhares de seguidores, milhares de fãs, gente dando joinha e dando parabéns pela vida dele, pelos carrões que ele dirigia, pela casa bacana que ele tinha. É um perfeito exemplo da mentalidade criminosa que algumas pessoas têm com os Estados Unidos. Infelizmente, ele não caiu nas mãos da justiça por conta de toda essa malandragem em relação à imigração. Ele se envolveu no caso de abuso e por isso a polícia acabou prendendo ele. E depois toda a vida dele de malandragem foi descoberta. Mas existem outros vídeos na internet de outros brasileiros que moram nos Estados Unidos que não são tão descarados, mas eles dão as dicas para você conseguir, primeiramente com visto de turismo, depois transformar aquilo numa extensão e depois mudança de visto para que você more nos Estados Unidos. Ou seja, do seu compromisso de turismo se torna a sua moradia. Há mais ou menos um mês atrás eu assisti um desses canais, um desses vídeos, e o título era algo como Como morar legalmente nos Estados Unidos, fácil, fácil. O sujeito no vídeo claramente é inteligente, ele fala de forma muito tranquila, muito clara sobre o assunto e conhece muito sobre o que ele está dizendo.
E disfarçadamente, ele dá as dicas para que você possa enrolar o sistema de imigração. Porque ele diz para você pegar o visto de turista e depois, na sequência, alegar que você não teve tempo suficiente nos 6 primeiros meses de turismo para conhecer todo o país. Então você alega que você precisa de mais tempo. E aí você pede a extensão para se tornar 1 ano. Depois do final dessa extensão, você consegue então, faz um pedido para se tornar um estudante, como se isso fosse realmente a intenção da pessoa, sendo que a intenção não é estudar e não é turismo. É morar e trabalhar fora das regras dos vistos. Enfim, o brasileiro mostra, principalmente os que já moram lá, que não estão interessados em parar de fazer as coisas manipuladas, de parar de fazer as coisas erradas. E isso porque eu nem toquei no assunto dos brasileiros que entram nos Estados Unidos passando pela fronteira do México. Nem precisa dizer alguma coisa do quão errado é isso. E por falar em fronteira do México, eu me lembro há um tempo atrás, há alguns meses, sobre aquele caso onde crianças estavam sendo separadas das famílias em centros de detenções. E aí, quem virou o bandido da vez foi o Trump. O Trump foi acusado de ser alguém sem coração, alguém desumano, por separar filhos dos pais. Porém, a separação das crianças dos pais, dos familiares, não foi por maldade do Trump ou por maldade de ninguém. É que a lei americana não permite que crianças fiquem em prisões de adultos. Por isso eles foram separados naqueles centros, até que a situação de cada um fosse vista e resolvida. Entre aquelas pessoas, eu me lembro de ter visto uma mãe, uma brasileira, que foi pega, foi preso, o filho separado. E aí o Fantástico noticiou, mostrou a reportagem, todo aquele drama dela. Eu até entendo a parte de mãe dela. Porém, quando você faz aquilo, você está arriscando. Você está arriscando a sua vida e a vida de qualquer ente que você tenha. Um pai, um irmão e um filho. Aquela brasileira pôs em risco a vida do filho, juntamente com a dela. Mas aí vem uma questão entre a legalidade e a moralidade. Era uma brasileira que havia atravessado a fronteira do México. Ok? No entanto, na sequência, veio uma advogada tratar dos direitos humanos dela e tudo mais, o filho foi devolvido, ok? Até aí, tudo bem, uma mãe foi reunida com o filho, essa parte humana. Ok. Mas aí na sequência, essa brasileira que havia entrado absolutamente ilegal nos Estados Unidos, estava dentro de um carro, reunida com o filho e com uma amiga do lado. Eu não me lembro se era uma amiga ou era a própria advogada, mas salvo engano era amiga, que provavelmente foi talvez uma amiga que incentivou ela a fazer isso. Aí eu pensei, no momento da reportagem, bom, ela foi reunida com o filho, agora está lá mãe e filha, e agora então ela vai ser deportada, colocada no avião, de volta para o Brasil. Não. Uma totalmente ilegal não foi devolvida para o Brasil. Ela continuou o caminho dela para Massachusetts, para Boston, junto com a amiga dela e com os amigos que estavam lá esperando ela em Boston, Massachusetts. Pergunto, isso é moral? Existem leis que protegeram ela, que entrou ilegalmente no país, que não respeitou a lei do país. E ainda assim ela continuou no país de forma ilegal. Sinceramente, hein? Não está faltando aí uma falta de senso dessas pessoas, desses brasileiros que fazem isso? E querem transformar o presidente daquele país como bandido? Ele que é o ruim? Até onde eu saiba, o presidente de um país tem como um dos deveres defender os interesses daquele país. Defender o país.
defender as leis, fazer com que as leis sejam cumpridas. Eu acho que está faltando um pouquinho de vergonha para muita gente, hein? Tem muito brasileiro precisando de vergonha na cara. Precisando de se tornar pessoas responsáveis, adultas. Pessoas menos egoístas, que só fazem aquilo que é conveniente para elas. Porque brasileiros vão para os Estados Unidos e depois só fazem o que é conveniente para eles. A imigração, ela é algo que ela é bem-vinda quando ela é feita de forma correta. Porque imigrantes não são pessoas erradas ou ruins, não. É a forma como a imigração é feita. Isso em qualquer país do mundo, para onde quer que você vá. O problema é que os Estados Unidos virou um ninho de imigração. Virou uma verdadeira festa. É brasileiros levando brasileiros, famílias inteiras. E principalmente para 2 estados, Massachusetts e Connecticut. E dentro desses estados, as 2 principais cidades, Boston, em Massachusetts, e Bridgeport, em Connecticut. São 2 cidades tomadas por brasileiros. E como eles chegaram e ficaram lá? Essa história eu já contei. Começa tudo com um visto de turista que não é cumprido e se transforma em algo mais. Eu não estou aqui defendendo Trump, defendendo Obama, Bush ou qualquer presidente. O meu sentimento nesse vídeo é por me sentir triste, me sentir envergonhado de ser parte de um povo que foca em repetir o processo de usar meios não morais, não éticos, não honestos em cima de um mesmo país. O brasileiro fazendo isso, agindo de forma ilegal, de forma manipulada, de forma dissimulada com os Estados Unidos, está fazendo o país ser punido pelas frustrações que tem aqui. Porque você vai dizer, mas eu sou um pai de família, eu quero o melhor para minha família. Eu estou buscando um futuro melhor para minha família. Aí eu pergunto de volta para todos vocês. Onde é que está escrito que os Estados Unidos da América têm a obrigação de resolver os seus problemas financeiros, resolver os seus problemas de frustração com a política brasileira ou com a mentalidade brasileira? Onde é que está escrito que os Estados Unidos da América têm que resolver o problema de todo mundo? Ainda mais quando esse todo mundo vai para lá de forma ilegal ou de forma manipulada. E os Estados Unidos, como fica nisso? Porque a imigração em massa, como acontece lá, ela traz problemas sociais. Imigrantes são sim concorrência de emprego. Imigrantes sim são custo para o país. Muitos brasileiros se defendem porque quando a pessoa, na verdade, faz coisa errada, ela já tem na cabeça 1000 justificativas para legitimar o que faz. A mente do corrupto é assim. Quando ele é interrogado, ele tem 1000 desculpas para fazer aquilo. Ele dá 1000 razões para fazer de conta ou parecer que ele está certo, que ele não está fazendo nada de errado. Mas a imigração tem muitos efeitos no país. Talvez você diga, não, mas eu, meu irmão, minha família, meu tio mora certinho, trabalha certinho, nunca matamos, nunca roubamos, nunca sequestramos. Mas fazer mal não vem só através de matar, roubar ou sequestrar. O custo de imigração para os Estados Unidos é muito grande. Em 2017, eu vou colocar na descrição do vídeo a fonte de onde eu peguei esses números. Em 2017, os imigrantes ilegais e as suas crianças custaram para os Estados Unidos 116 bilhões de dólares. É isso mesmo. É esse número que você está vendo aí na tela. Esse dinheiro foi gasto, foi
digamos, jogado fora para sustentar, para custear a ilegalidade de pessoas nos Estados Unidos. Você, brasileiro, que está ilegal ou já foi ilegal, você fez parte desse número. Você ajudou esse prejuízo ser desse tamanho. Isso é apenas de 2017. O brasileiro tem feito isso, ido para os Estados Unidos e dado um jeito de ficar lá, manipulado o sistema há décadas. Então você imagina o tamanho desse prejuízo para os Estados Unidos. Esse dinheiro, ele deixou de ir para a educação, ele deixou de ir para a segurança, ele deixou de ir para a saúde, ele deixou de ir para as cidades, para os cidadãos americanos verdadeiros, ou para os cidadãos que estão lá e fizeram tudo de forma legal. Então, como essa moça, essa brasileira, existe algo que me incomoda demais. É o ilegal fazendo coisas ilegais contra os Estados Unidos, em território americano, e ainda depois se fazem de vítimas. São as vítimas. O errado é o governo americano, não elas. E por isso ela continuou para viver a vida bacana e construir a vida bacana dela em Massachusetts. Pergunto, isso é justo? Isso é moral com o país Estados Unidos da América? Eu não vejo vídeos de brasileiros assumindo a responsabilidade do que fizeram, dos jeitinhos que deram. O que eu vejo é vídeos de brasileiros ostentando a vida bacana que tem nos Estados Unidos, ou dando dicas, dizendo que querem ajudar outros brasileiros. Essa ajuda a vocês que fazem vídeos dando dicas, só vai continuar esse ciclo de brasileiros dando jeitinho nas leis americanas. E pergunto, isso é moral? Isso é ético? Hein, brasileiros? Quando vocês protestam contra a corrupção, vocês se olham? Aliás, eu me lembro quando estava vendo aquela série de protestos contra a corrupção em vários lugares, eu vi na televisão um protesto de brasileiros em Nova York, lá todos vestidos de verde e amarelo, na Times Square. Na esquina da Quinta Avenida com a Rua 46, aqui em Nova York, que é conhecida como a Rua dos Brasileiros. Os manifestantes vieram em passeata até aqui a Times Square, que é o maior ponto turístico aqui da cidade de Nova York. E também estão previstas manifestações para outras 6 cidades aqui dos Estados Unidos. Depois que terminou aquela reportagem, eu fiquei pensando, esse pessoal está aí gritando contra a corrupção. E eu fiquei me perguntando quantos deles fizeram as coisas de maneira certa, de maneira não corrupta. Eu tive muita dificuldade em acreditar que aquelas pessoas estavam lá e fizeram as coisas de forma correta desde o princípio. Afinal de contas, o estado de Nova York é um dos estados que também tem muitos brasileiros morando, assim como Massachusetts, assim como Connecticut, assim como a Flórida e outros, mas principalmente na costa leste, sem contar a Califórnia do outro lado. E aí, muitos brasileiros justificam a ida para lá porque eu precisava dar um futuro melhor para minha família, eu precisava de um futuro melhor. Ou eu precisava comprar isso, nunca pude comprar no Brasil, eu vou comprar lá. No fundo, isso acaba sendo aquela filosofia, os fins justificam os meios, ou seja, você vai para os Estados Unidos e faz o que tiver que fazer para ficar lá. Existe uma frase que diz, não importa qual o caminho tomado, desde que o resultado seja vitorioso. E isso parece ser a filosofia da maioria dos brasileiros que vão para os Estados Unidos. Você deve estar se perguntando, mas quem é esse sujeito para estar falando isso de mim? Que moral ele tem para falar sobre o que eu fiz ou deixei de fazer para morar nos Estados Unidos? Eu faço parte da minoria que fez tudo certo.
Eu não tenho inveja nenhuma de você por você morar nos Estados Unidos, porque eu já morei nos Estados Unidos por 3 anos. E nunca estive um dia sequer ilegalmente. Eu sou casado com uma americana. Ah, você vai dizer, então você é um desses que se apaixonou por uma americana por conveniência? Não. Eu não fui para os Estados Unidos atrás de casamento. Era minha esposa americana que morava no Brasil, que esteve aqui como missionária por 2 anos, numa organização chamada Jocum, Jovens com uma Missão. Talvez alguns de vocês conheçam. E foi naquela época que nós nos conhecemos. Tivemos basicamente todo o ano de 2007, no relacionamento, nos conhecendo. Depois ela foi embora, cumprindo o visto. Era o visto de 2 anos, ela não ficou aqui para depois arrumar um jeito ou outro de ficar no Brasil ou ir para os Estados Unidos. Ela cumpriu o visto e foi embora e deixou para trás. Coitado de mim. Mas isso não foi o fim da nossa história. Nós mantivemos o nosso relacionamento à distância, usando rede social, e-mail, telefone, Skype, até que no final de 2008 ela voltou, esteve 2 meses no Brasil e eu pedi a mão dela em casamento. E me mudei então para os Estados Unidos em março de 2009, com o visto K1, que é o visto para noivos, e cumpri todas as exigências. Eu fiz exames de saúde, tomografia, exame de sangue, tomei vacinas lá em Curitiba. Eu moro em Maringá e me desloquei lá em Curitiba porque a médica reconhecida pelo consulado tem o consultório somente em Curitiba. Eu atravessei meu estado para cumprir as regras do K1. Quando estivemos lá, preenchemos muitos e muitos documentos. Pagamos todas as taxas, fiz todas as entrevistas, sem enrolação, sem manipulação. Então, meu caro, você que pode não estar gostando do que eu estou falando, eu tenho sim moral para falar de quem fez errado, porque eu fiz certo. É o princípio universal. Quem faz certo tem moral para falar de quem faz errado. Quem não é corrupto tem moral para criticar quem é corrupto. É muito simples. É o meu caso. Eu não faço parte dos 90%. Eu sou parte dos 10% que desde quando fiz o meu compromisso perante o consulado, eu cumpri. Eu cumpri a minha palavra. Eu representei bem o Brasil nos Estados Unidos. Eu tinha o respeito dos americanos do estado de Montana, onde eu morei, porque eles sabiam que eu era 100% legal. Você, brasileiro, que é nascido nos Estados Unidos, que é cidadão americano, antes de se gabar muito a respeito disso, olhe para a sua história, ou melhor, para a história dos seus pais. Os seus pais, quando foram para os Estados Unidos, foram honestos? Foram corretos? Cumpriram o visto que tinham nas mãos? Ou não? Porque se eles não cumpriram o visto, saiba que a sua cidadania, o seu nascimento, é fruto de ilegalidade. Então, por favor, não se sinta o máximo, não se ache melhor do que outros brasileiros, não conte tantas vantagens. Muitos brasileiros têm uma vida muito legal, muito bacana, porém não dizem como chegaram lá. Muitos desses frutos que esses brasileiros têm hoje, na verdade, são frutos de ilegalidade. Para chegarem onde estão hoje, não cumpriram as leis, não foram honestos. E essa é a minha questão. De mim, só recebe os parabéns, só recebe os aplausos quem foi correto e quem respeitou os Estados Unidos. Porque para mim, todo brasileiro que não cumpriu o compromisso com o consulado e com as leis americanas, significa que vocês não têm respeito pelos Estados Unidos. Você só tem interesse. E quero agora, no final desse vídeo,
dar meus parabéns, dar os meus aplausos a todos vocês brasileiros que fazem parte dessa pequeno percentual de brasileiros que foram para os Estados Unidos, mas que fizeram tudo corretamente. Vocês que respeitaram cada detalhe das leis de imigração americanas. Vocês são um grande exemplo. Vocês representam bem o Brasil. Vocês realmente merecem o meu respeito e das autoridades americanas. Novamente, meus parabéns.